Olá a todos vocês, Shalom Aleichem. Eu sou Felipe Cunha. Neste momento queria trazer uma palavra, palavra que Elohim colocou no meu coração. Livro dos Hebreus, capítulo 13. Diz assim a palavra de Hashem: seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos, mensageiros. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, dos que sofrem maus tratos, como se, com efeito, vós mesmo, em pessoa fosses maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, o casamento, bem como o leito sem mácula, porque Elohim julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, firmemos confiantemente: Adonai é meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? Apesar de ser um texto, uma carta de alguém desconhecido, porque ninguém se sabe quem foi que escreveu os Hebreus. Alguns dizem que foi Shaul Paulo, outros dizem que foi algum dos discípulos de Shaul. Todavia, esta palavra ela é inspirada por Deus, porque ela fala de fundamentos que estão na Torá, nos profetas e nas próprias palavras do Messias. O amor fraternal. O amor é um sentimento que é demonstrado com ações. E o amor verdadeiro da palavra, ela tem o sentimento envolvido com a ação de acordo com a vontade do Todo-Poderoso. O amor é algo que nós precisamos. Por que eu falo isso? Porque nós estamos num tempo em que Yeshua ensinou que seriam tempos que o amor iria se esfriar. E nós não podemos deixar isso acontecer. A falta de amor, a falta de ação, de bondade, não em formas de legalismo, mas algo que brote do coração, sem holofotes, feito como se estivesse fazendo para si próprio. Mas o texto vai falar que o leito, o matrimônio, que digno de honra entre todos seja o matrimônio e o leito sem mácula. Mácula, sujeira. O escritor aqui, ele não vai caracterizar o que é essa mácula, mas ele vai dizer que os impuros e adúlteros serão julgados. Como que alguém se torna impuro em relacionamento? De várias formas. Só estudando as Escrituras podemos compreender o que o autor está querendo dizer. Nenhum dos autores do Novo Testamento, como é falado, baseou seus escritos em suas próprias ideologias. A base deles sempre foi a Torá. Quando eles falam de adultério, eles se baseiam no que já estava escrito e no que o povo entendia o que era pecado. O conceito de pecado, ele não começa a existir depois da vinda de Yeshua. Pecado é o que a Torá diz que é pecado. E ponto final. Adultério é o que a Torá diz que é pecado. Então, queridos, adultério e impureza. Existem muitas formas de nós nos tornarmos impuros e adúlteros. Você não precisa cometer o ato para se tornar um adúltero. Apenas um pensamento. E aqui o autor está dizendo que Deus vai julgar os impuros
e os adúlteros. Um pensamento, tá, que você tenha errado pode pode me tornar um adúltero. Isso é muito sério. Então, queridos, vai falar do leito sem mácula. Nós estamos numa geração complicada, que a palavra diz que seria como nos dias de Noé, seria como nos dias de Ló, uma geração difícil. Paulo, Shaul, o emissário, chega a dizer que seriam dias difíceis. E ele vai narrar para Timóteo as características desta geração que seria muito difícil. Pessoas egoístas, amantes de si próprio, desobediente aos pais, ou geração de desobediente aos pais. Complicado, irmãos, nós criarmos nossos filhos de acordo com a palavra nesta geração. São tempos trabalhosos, disse o apóstolo Shaul Rachalia. Pois bem, queridos, não quero me alongar, mas eu queria falar desse texto aqui, de uma parte que me chamou a atenção. Seja a vossa vida sem avareza. Muito bem. É ensinado hoje em algumas igrejas, não em todas, mas uma boa parte, a teologia da prosperidade. Olha, para mim a teologia da prosperidade é um mal, é um câncer. A teologia da prosperidade ensina diferente do que diz as Escrituras. Porque a palavra diz aqui que a vossa vida seja sem avareza. O que é avareza? Desejo de ter mais, de possuir mais, de alcançar mais. Mas nós vemos em determinadas igrejas a avareza sendo propagada, sendo ensinando que você tem que ter mais. Não é isso que as Escrituras nos ensinam. As Escrituras nos ensinam a gente está satisfeito, contentai-vos com o que tendes. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, Adonai não te deixará, contente com o que você tem. Muito bem, para eu, como sou messiânico, e pela minha fé nas Escrituras, perdão pelo barulho, eu sou messiânico, creio no Mashiach e Yeshua, creio na Torá e creio nos profetas. Algumas pessoas nos perguntam de que igreja eu sou. Nós somos a igreja, porque a palavra igreja, eclésia, é um termo grego, chamados para fora. Kehilá, no hebraico, é comunidade. Eu sou o corpo do Mashiach, o judeu, crucificado no madeiro, no ano 33. Um descendente da tribo de Judá, de Davi, que foi rei de Israel. A promessa feita a Abraão, que através do descendente todas as famílias da terra seriam abençoadas. Eu creio nesse Mashiach, o judeu. O Mashiach judeu. Então as pessoas me perguntam de que igreja. Eu sou o corpo. Aonde eu me reúno? Em qualquer lugar. Hoje nós nos reunimos aqui no meu lar todos os sábados. Mas nós se reunimos num monte. Nós podemos nos reunir num espaço maior, um galpão. Independe do lugar. Eu sou o corpo do Mashiach. Isso está esquecido nos dias de hoje. Mas para terminar a palavra que eu queria dar, falar sobre a avareza, e nós temos que nos contentar com o que nós temos, eu quero deixar uma história que está neste livro Tzadik, Contos de um Tzadikim. Tzadikim, justos, contos de justos, baseado na Mishnah, no Talmud, histórias orais, acontecimentos que aconteceram com tzadiks. Uma dessas histórias eu vou contar resumidamente, tá? E vou tentar falar igualzinho que eu li, tá? Não vou conseguir falar 100%, mas mais ou menos assim. Um homem pobre trabalhava cortando lenha. Este homem pobre
só conseguia levar para o seu lar um alimento simples, só para matar a fome de sua família. Na mesa dele, dificilmente aparecia uma carne, frutas saborosas. Ele só tinha para matar todos os dias a sua fome, com um simples, com bem aquilo básico do básico. Mas ele tinha, para fazer isso, ele tinha que cortar lenha e ir para a cidade vender aquela lenha. E ele fazia todos os dias. Um dia, o sol estava muito quente, ele tinha que levar a lenha para trocar o dinheiro. E um dia ele está se lamentando, está falando com Hashem, o Todo-Poderoso, está questionando a sua vida, como muitos se questionam, muitos querem riquezas. Ele estava questionando porque ele vivia aquela vida pobre, vida ruim. Só Deus sabe o que ele estava falando. Como muitos de nós já passamos por isso, tá? Já passamos por vezes de murmurarmos pelo que temos, tá? Há alguns anos eu não tinha essa filmadora. Muito mal tinha uma câmera. Então, a gente não deve, nós não devemos blasfemar ou reclamarmos. Temos que dar louvores a Adonai por tudo. Mas este homem estava reclamando, e ele pensou, um lugar distante, se eu dormir um pouquinho eu vou conseguir descansar e vou conseguir chegar ao local com mais rapidez, porque eu vou dormir uma horinha e vou conseguir chegar mais rápido lá. Então ele foi, deitou e escorou em algum local e pegou no sono. E naquele momento um anjo aparece com ele com um cajado de ouro, e aquele cajado deu poderes a ele, de tudo que ele colocasse a mão virasse ouro. Se ele botasse a mão neste livro, viraria ouro, na hora. Botou a mão, virava ouro. Mas ele botou a mão na lenha, a lenha virou ouro. Incrível, né? E ele ficou pensando muitas coisas. Agora eu vou ser patrão, vou fazer um castelo para mim, vou ter empregados, não vou precisar mais trabalhar, vou dar o melhor para minha família. Quantas coisas ele pensou. Nós, né, podemos conjecturar o que aquele homem imaginou ter. Nós pensamos assim. O que eu faria tendo muito dinheiro? E aquele homem pensou tudo que ele poderia fazer. Nunca mais trabalhar. Só que um problema ocorreu. Quando ele foi colocar a mão no pão, virou ouro. E ele não pôde comer aquele pão duro que ele comia todos os dias. Quando ele pegou a mão para botar no cântaro para beber água, o cântaro virou ouro e a água virou ouro. Ele não podia beber mais, ele não podia comer nem um pão velho, nem uma água morna ele podia mais beber. Por quê? Porque ele fazia tudo virar ouro. Então, queridos, aquele homem ficou desesperado. Agora vou morrer de fome, vou ter tudo e não vou ter nada, ele pensou. E no final da história, ele estava dentro de um sonho e ele acordou. Pensou que tinha sido verdade aquilo, mas era um sonho. Um sonho trazendo a ele uma mensagem. E uma mensagem que eu compartilho convosco. Que nós devemos agradecer pelo mínimo. Pelo mínimo. Que é o mínimo que nós enxergamos. Comer, beber, ainda que seja uma fruta, o dia que não tiver, nós podemos comer. O nosso intestino trabalha bem. Nós comemos e não vomitamos. Nós comemos, bebemos água e a água, tá? Ela vai para o nosso corpo e alimenta as células. A comida também. Ainda que seja pouco, ainda que seja canjiquinha com ovo, você pode comer. Tem gente que não pode comer. Tem gente que usa uma bolsa aqui do lado e não pode comer há anos. E nós podemos ingerir. Um dia nós poderemos comer o melhor da terra. Aqui na terra muitos vão ter, outros não vão ter. Aquele homem não podia mais fazer no sonho, né?
o que era o mínimo hoje para os homens. Nós podemos andar. No dia que nós não temos dinheiro para pegar um ônibus, nós podemos andar. Eu quando não tinha carro, andava a pé. Nunca morri por isso. Hoje eu ando de carro por ter. Se eu não tiver, eu pego um ônibus. E o dia que eu não tiver... Quantas vezes eu passei não ter dinheiro, eu não tinha dinheiro para andar de um ônibus. Até uma vez cuidar de uma congregação, eu não tinha dinheiro para botar gasolina e nem para ir de ônibus. E era o dia do culto, já pensou? Você ter que dirigir um culto, quando eu pertencia ao sistema do cristianismo. Então um dia eu fui a pé, 17 km andando, fui até o local. E para voltar, a irmã lá me ajudou com a passagem. Mas fui. E estou vivo até hoje. Então, queridos, essa mensagem não dê ouvido a essa teologia da prosperidade, porque ela não provém de Deus. Ela não provém das Escrituras. Tá? Muitos dizem assim, olha, Abraão era rico, Jacó, Isaac, na minha vez eu não posso? Queridos, vamos entender o que é riqueza para Abraão, para Jacó e para Isaac. Tem muitos pobres hoje que são mais ricos do que aquele povo lá atrás. Eles não tinham água encanada, eles não tinham casa como as nossas. Na época de Abraão, ele morava em tenda. E não tinha muitas coisas que nós temos. O que Abraão tinha? Abraão tinha muito gado, Abraão tinha prata, ouro, sim. Mas não podemos comparar aquele tempo, a riqueza daquele tempo com a riqueza de hoje. A riqueza de hoje está fora do normal, está fora do contexto, está fora da realidade. Então, queridos, hoje há pobres que são mais ricos do que muitas pessoas que viviam no passado e tinham condição muito boa. Na época de Davi não tinha água encanada, não tinha chuveiro quente. Hoje, a maioria do povo tem um chuveiro, ainda que existam pessoas que ainda não têm. Eu já vivi na roça, e no começo não tinha chuveiro, mas na época de Davi não tinha chuveiro, não tinha esgoto, não tinha os locais que hoje nós temos acesso. Davi não tinha internet, Davi não tinha uma televisão, Davi não tinha uma geladeira. Então, queridos, não vamos se comparar com um povo que viveu em uma época, tá, arcaica. Nós temos que viver hoje. A minha casa hoje, comparada com a casa de muitos judeus nobres da época de Yeshua, eu sou rico, comparando com aquele povo que viveu lá atrás. Mas, queridos, nós temos que saber viver com aquilo que Deus nos deu. E a Bíblia, as Escrituras, nos ensinam a contentar-nos com o que nós temos. Que esta palavra te abençoe e você possa ser ricamente abençoado. Compartilhe se este vídeo falou com você. Em nome do Messias Yeshua.